Bom, a gente tem como ordem do dia a apresentação do relatório. Estão aí? Então, a apresentação do relatório, conforme foi estabelecido aqui no artigo de resolução da Superintendência, o relatório 2025. Vou pedir, então, autorização do Conselho para que a superintendente entre, tá? Para apresentar seu relatório, né? 2025, Superintendência. Vamos lá? Obrigada, Patrícia. Você tem slide? Importante a sua presença, porque, inclusive, no expediente apareceram várias situações que falam de assédio, de condições, de cotas raciais. É importante que a gente mostre o trabalho que a nossa superintendência tem feito em relação a tudo isso. Bom dia a todas as pessoas presentes. Agradeço esse momento. Mas eu vejo daqui. Obrigada, Ludmila. Bom, para quem me conhece, eu sou Patrícia Santos, sou professora da UERJ, da FFP São Gonçalo, e estou desde 2024 na Superintendência de Equidade Étnico-Racial e de Gênero. Esse espaço, né, criado nessa gestão, em 2024, aprovado nesse conselho, no Conselho de Maio, e que a gente tem aí construído ações e políticas em torno do debate étnico-racial e de gênero. Aí, como a reitora disse, né, todo final de ano, aprovado na resolução, a gente apresenta o relatório, a gente apresentou em 2024 e a gente está apresentando de 2025, porque, né, teve uma questão da pauta, mas venho com a mesma alegria, a mesma satisfação de apresentar o trabalho que a gente tem desenvolvido na universidade. Você pode ir passando, por gentileza? O relatório a gente fez nos mesmos moldes que a gente apresentou numa primeira versão, em que a gente, né, situa o lugar da Superg, né, e aí tem... a minha própria apresentação já fala sobre esse lugar, né, que é uma estrutura construída diretamente ligada à reitoria e que a gente está diante desse debate étnico-racial e de gênero. A gente tem uma estrutura de 3 coordenações. Então, a CPVA, por exemplo, que era uma coordenação anterior, que estava diretamente ligada à reitoria, ela se torna uma das coordenações que vem para a Superg, e a gente tem mais outras 2 criadas, que uma é sobre dados e projetos, outra é sobre ações e programas ligados às 2 temáticas. Então, essa é uma estrutura que a gente foi construindo e pensando muito a partir, no primeiro momento, das escutas que eu fui fazendo em relação aos temas que essa universidade precisava tratar, né? E a gente tem construído esses caminhos. E no escopo, junto às coordenações, a gente tem algumas assessorias, onde a gente tem podido ter a participação de colegas da universidade, disponibilizando uma carga horária para o trabalho, né? E muitas vezes nesse lugar mesmo de assessoria, quando a gente precisa pensar alguns temas específicos, como, e aí vou dar o exemplo, por exemplo, da professora e técnica Márcia Brasil, que trabalha com a questão trans há muitos anos, né? A coordenadora do Ambulatório Identidade, e ela, por exemplo, quando a gente tem pensado sobre esse debate, tem sido uma assessora que está aí disponível para as ações que a gente tem desenvolvido. Então, esse é um pouco o escopo. Pode passar, por favor, gente. Bom, aí fala sobre essa estrutura, né, de pessoal, das pessoas que foram chegando. A Superg foi um espaço que, certamente, a gente foi construindo nessa relação com as pessoas. Eu digo que eu não trabalhava com ninguém que hoje participa da equipe da Superg, então foi mesmo a partir das conversas, né, do olhar, do cuidado que cada um foi tendo e mesmo do ânimo e da empolgação que essas pessoas têm pelo trabalho e pela temática na universidade. Pode passar, por favor.
aí as imagens, né, das pessoas. Então, a gente tem uma equipe técnica, tem um gabinete. No gabinete tem a professora Rose, o João e a Cíntia, que é a chefe da secretaria. A gente tem uma parte da equipe da CPVA, né? Aí são dois técnicos e uma professora, né? Uma coordenação. E tem também aí um grupo de assessores, então Márcia, Joana, Maíra, faz parte desse escopo das assessorias com temas específicos que têm contribuído para os debates. Pode passar, por favor. E aí, na verdade, a gente fez um relatório a partir do que a gente dizia que ia desenvolver em 2024. E aí foi muito importante porque, de alguma forma, a gente não perdeu a coerência, né? Então, a gente foi olhando para aquilo que a gente prometia desenvolver e foi entendendo o que a gente conseguiu avançar e no que a gente ainda tem a avançar, né? Então, eu não sei se precisa ler um por um, não sei se vocês tiveram acesso, qual é a dinâmica que vocês preferem, vocês querem que eu vá falando sobre cada um, ou se, enfim, vou situando um pouco algumas das ações, acho que é melhor, e aí, enfim, também abro para essa conversa. Então, acho que tem algumas ações importantes, uma delas, né, que está aí, certamente o que se refere às políticas de cotas. Então, a gente tem muito próximo a PR1, a PR2, a PR4, sobretudo olhado para esse fluxo da política, incidido sobre esse fluxo da política, inclusive contribuindo com a ampliação, né, do debate da própria política. Então, a gente tem feito uma incidência muito importante junto à SGP para os concursos técnicos, então, com as bancas de validação. Então, ano passado, a gente conseguiu fazer as bancas dos concursos para inspetores e para procuradores, né, que foram os dois concursos grandes assim da universidade. A gente teve uma incidência sobre as residências, que também não tinha um fluxo nem para validação da autodeclaração, e aí eu estou falando da autodeclaração racial, né, negra, indígena e quilombola, quanto para a forma de convocação desses residentes. Então, a gente construiu hoje que a gente chama de um barema de convocação, né, respeitando as legislações, óbvio. A gente tem uma parceria, e na verdade é isso, né? A Superg tem muito esse lugar de construção de ações em parcerias, né? A maioria delas, ou posso dizer praticamente todas, a gente está sempre nessa relação, tanto com as pró-reitorias, quanto os espaços. Então, também faço um agradecimento público ao acolhimento da administração central, de modo geral, né, que sempre tem essa compreensão do papel da Superg e dessas construções coletivas que são importantes, né? A gente tem... desculpa, agora eu não estou lendo direito, porque a letra está pequenininha, só para ver como é que está. A discussão do concurso unificado. Esse, por exemplo, é um ponto extremamente importante. Eu acho que, inclusive, eu acho que a gente, em algum momento, precisa discutir nesse conselho, né? A intenção é a gente preparar um documento para discutir nesse conselho, que é os concursos para cotas docentes, né? Assim como eu falei dos concursos para técnicos, e que a gente já conseguiu, junto à SGP, olhar com mais cuidado e carinho, a gente hoje tem um enfrentamento desta universidade em relação aos concursos docentes. A gente passou um ano num grupo de trabalho junto à Procuradoria, a SGP, a CADOC, né, a Vice-Reitoria, olhando para as experiências das outras universidades, escutando as experiências das outras universidades, olhando as legislações
e olhando os pareceres da própria Procuradoria da Universidade. Então, a gente tem, no mínimo, 4 pareceres favoráveis à efetivação dessa política de cotas, né, em concurso docente. De alguma forma, a gente conseguiu construir um modelo com um edital que já está pronto. O que hoje ocorre, e aí, assim, muito honestamente, que é o lugar que eu consigo falar, é que está diante das vontades das unidades em relação a isso. A gente já tem feito obrigado. Não, imagina. A gente já tem feito um plano, né, com a Quadoc, sobretudo de pensar os tempos das vagas, né, que eu acho também não deixa de ser uma organização da chegada desses docentes que vêm para a universidade, mas de, efetivamente, a gente aglutinar essas vagas para cumprir as legislações, porque a gente está falando de cumprimento de legislações. Todas as legislações e pareceres que a gente tem hoje é favorável à aglutinação das vagas e implementação de um modelo de edital único. Então, esse modelo digital ele já está pronto. A gente, nesse momento, está vivendo uma experiência na AESG. Aliás, agradeço muitíssimo, porque tem sido importante a AESG por vontade, né? E a gente vinha conversando com a direção, eles aglutinaram vaga, não é a primeira experiência, teve uma experiência inicial já no serviço social, onde eles conseguiram juntar 5 vagas, mas na ESG, a primeira experiência onde, para além da cota racial, tem candidatos também PCDs, né? E foi possível aplicar também as cotas para hipossuficiência. Então, a gente está diante de uma experiência nesta unidade, está começando um diálogo com a FAF também, para viver a experiência lá, mas a gente precisa construir um enfrentamento desse debate de forma cuidadosa, harmoniosa, amorosa, mas necessária para que possa ser aplicado a legislação. Não passa só pela opinião, se eu gosto, se eu não gosto, se eu quero ou não quero, mas passa pelo cumprimento de uma legislação e de um interesse público, né? Porque eu acho que é isso. A gente ontem teve uma reunião, e aí também diante desse lugar da honestidade, com a Procuradora e com a Defensoria do Estado. Então, esse debate já está chegando na Defensoria do Estado, na Defensoria de forma intensa, porque tem rolado esses questionamentos, né? Tem vários concursos já ocorrendo esse ano com vagas únicas e tem sido questionado por que não está sendo implementado o modelo. Então, a gente está preparando um documento junto à Quadoc, à Vice-Reitoria, para trazer para esse Conselho, para trazer para o SESEP, mas, acima de tudo, ainda que tenha esses documentos, a gente tem um precedente que é a própria legislação e todos os documentos que tem de pareceres da Procuradoria favorável à implementação de um modelo de cotas. Tá? Então, mas esse é um debate que a gente precisa retomar, me coloco disponível a estar aqui junto, né, outro espaço que a gente possa fomentar para avançar cada vez mais nessa política. Uma outra questão, né, que aparece aí são as campanhas antirracistas, anti-LGBTfobia, que, na verdade, a gente começou um movimento com a Comuns e com o CTE de fazer essas campanhas se tornarem mais fluida na universidade. A gente avançou pouco nesse campo, muito honestamente também, mas é um desejo nosso que em 2026 isso possa acontecer de forma mais amplificada, né? Eu acho que tem muito... Hoje a gente tem uma questão que é as redes sociais, né? O papel das redes e como isso tem se desdobrado nas redes. Tem sido tenso, a gente sabe, né? A gente acabou de viver a experiência com o banheiro, com a estudante trans que foi aprovada para medicina. Então, esse cuidado a gente também está olhando para ele e a gente vai voltar a pensar sobre esses debates que são importantes para a universidade. Ele já me deu papel, eu estou olhando lá, desculpa. A gente tem, né, eu acho que a reitora trouxe a Comissão de Combate aos Assédios, Discriminações, Racismo e Injúria Racial, que a gente chama da CADRI.
A CADRI é um espaço que tem a participação das pró-reitorias, da ouvidoria, corregedoria, procuradoria. É uma política importante, que é um desejo coletivo, né? Acho que da reitora, mas um desejo coletivo que a gente possa diminuir essa relação com os assédios. O que acontece, né, é que em 2025 a gente ficou apagando incêndio, então a gente foi muito demandado, procurado a partir de algumas unidades, e a gente ficou o tempo todo indo nas unidades, tentando resolver de forma pontual. E em 2026 a gente quer construir uma virada nesse sentido, né? Porque a política ela não pode ser só esse lugar de apagar incêndio, de resolver pontualmente. A gente quer construir uma política que, no cotidiano, as pessoas saibam o que representa, possam dialogar nas próprias unidades, possam falar a respeito sobre assédio, sobre racismo, sobre forma de discriminações. Então, a gente está preparando material. Hoje tem uma coordenação na CADRI, que é a professora Adriana Gonçalves, tem tocado isso de forma bastante intensa, e a gente vai tirar esse lugar só de apagar incêndio, promover mais campanhas e uma incidência na universidade. Esse é o nosso desejo que está sendo proposto, né? A gente também tem trabalhado, né, com a política das infâncias e maternidades, tem sido importante. Esse também é um avanço para a universidade, de lidar com esse debate de forma mais veemente, né, com um comitê que já existia e restituir no comitê, junto à PR4 e o DEP, ter olhado para a questão do direito das mães estudantes. Então, também a gente considera isso um importante avanço, né? A gente tem promovido a participação das crianças na universidade, então, tanto pela colônia de férias que ocorreu aqui, quanto na articulação com a colônia de férias da FFP, que já existe há quase 10 anos, como também podendo, né, a intenção é poder promover as mesmas ações também nas outras unidades que tenham interesse. Bom, eu acho que esses são alguns. Tem muitos, já, tá, gente? Eu acho que quem leu o relatório viu que ele está intenso, imenso. Acho que a Superg é isso, tem olhado com muito afinco para a universidade, olhado para as ações, conversado com os setores e tentado incidir desse lugar, né, de uma produção de uma política com ações consolidadas. Por outro lado, entendendo que a gente tem muito a avançar, muito a caminhar, mas estamos aqui disposto sempre à escuta, à troca. Quem sempre pede conversa, eu me coloco à disposição. A gente tem conversado, tem dialogado, né? As unidades acadêmicas também. Agradeço muitas direções. Estou olhando aqui 2 diretores que a gente conversa, mas certamente muitos outros. E é isso, a Superg se coloca aberta. Aqui, só para fechar, falar sobre as projeções, né, que eu acho que também é importante. Então, a gente tem algumas projeções importantes que são... Deixa eu abrir a página, deixa eu colocar aqui. Só 2 segundos, para não tomar muito mais. Então, uma questão é a implementação das unidades centralizadas da CPVA. A gente fez uma alteração importante na deliberação da CPVA. Aliás, algumas alterações importantes, né? Tanto pela votação, quanto as bancas eminentemente presenciais, quanto a possibilidade de descentralização dessas bancas de pós-graduação e pensando também nos concursos públicos, né? Sobretudo nos concursos docentes. Então, já tem unidades interessadas e a ideia é que a gente possa fazer isso de forma bastante gradual e tranquila, né? Pensando nesse campo da experimentação e desenvolvendo isso. No ano passado, a gente fez um curso
um curso de formação enorme, intenso, onde teve a participação e aprovação de mais de 300 pessoas dessa universidade. Então, é isso, a intenção é ir crescendo o volume, que todo mundo possa participar, que as direções de centro, de unidade, possam liberar os servidores para participar do curso, independente de participar da banca da CPVA ou não. É um curso que está qualificando esse olhar, né, antirracista, anti-homofóbico para a universidade, e a gente tem olhado para os temas, né? Por exemplo, a questão do pardo, que é super polêmico, a questão indígena, que também acaba... Então, são questões que estão postas nesses cursos e que a gente precisa também aprender a lidar com elas, porque elas estão chegando a partir dos nossos alunos, né? Então, a gente precisa aprender a lidar com elas. Acho que esse lugar de afirmar a questão dos concursos, né, que eu falei que a gente precisa cada vez mais avançar. A gente tem um projeto, e aí nessas relações, né, que a gente tem construído com o CTE sobre as trajetórias de servidores negros, a gente conseguiu entrevistar alguns servidores no ano passado. A gente não colocou, enfim, esse projeto porque, né, se embolou com a festa de 75 anos, e o CTF ficou muito envolvido com a festa, era isso mesmo, mas a gente quer avançar nesse projeto, porque é isso. Também, quem são as pessoas negras que também fazem parte da história dessa universidade, né, tem uma trajetória nessa universidade, e aí, enfim, quem quiser participar, ou quem quiser indicar a gente, também a gente recebe. Fora as ações, como eu falei, de formativa da CADRI, acho que eu tenho uma dívida, né, se eu posso dizer, desse lugar, sobre as visitas aos campos. A gente conseguiu ir alguns ano passado, muito pela relação da CADRI, mas é um desejo que esse ano a gente possa estar mais próximo, de escuta, de troca, de entendimento de intenções, para além do campus Maracanã, que a gente acaba ficando muito nesse lugar. A gente conseguiu estruturar, né, porque na resolução da Superg a gente tem um GT, que é um grupo de trabalho, né, que está próximo à Superg, e a gente conseguiu fazer o processo no ano passado. Então, eles foram empossados, e a gente tem a primeira reunião agora em março, e aí vai ser importante, porque tem representação de todos os centros, tem representação estudantil, de técnicos e docentes, e é uma forma também da gente estar nesse diálogo constante. E o GT dos movimentos sociais, porque também a gente acredita nesse diálogo com os movimentos, então também a gente já fez a chamada pública e vai ter a primeira reunião agora em março. Então, são duas coisas importantes. Fora a articulação com a Rede Ciros, a gente até fez uma incidência muito legal. Eu agradeço muito a Rede Ciros, que é olhar para o material e poder pensar sobre como disponibilizar, né? A Rede Ciros fez um site novo e tem se colocado disponível. Esse conhecimento também está sendo visto, né? E aí eu falo de um conhecimento étnico-racial, um conhecimento trabalhando a questão de gênero. É isso, tem várias outras coisas, mas me parece que o tempo é escasso, mas me coloco à disposição. O que eu quero só finalizar mesmo, eu acho que a gente tem avançado, tem sido importante esse avanço do entendimento tanto do nosso trabalho, né, como essas questões têm sido colocadas. A gente ainda precisa mais, mas eu vejo com muito cuidado, carinho, né, como a Superg tem podido também ser esse espaço, às vezes, de dúvida. Então, às vezes, os colegas ligam, perguntam coisas, não sabem. E eu acho que isso é importante também validar dessas relações que têm sido constituídas. Então, obrigada. Na verdade, obrigada pensando nesse lugar de representações que vocês veem das unidades, mas estendo a universidade como um todo. É isso. Obrigada, Patrícia. Queria agradecer demais a Patrícia e toda a equipe, porque é um trabalho que teve início em maio de 2024, e a partir de lá vocês fizeram muitas ações, mudando inclusive cultura, que é uma coisa difícil, né? Mas são ações práticas que têm já surtido efeito. Vocês têm disponível, né, no SEI o relatório, e eu sugiro que as unidades, que todo mundo consiga passar, né, para que possa ser mais socializado, né, mais divulgado. Muito obrigada, tá, Patrícia? Nada. Obrigada a vocês.